Bom, agora a gente vai efetivamente começar a entender o que é a PNL. Né? A gente já entendeu como que ela surgiu, a evolução dela. A gente vai entender agora o que vem a ser a PNL de fato. Para a gente começar essa análise, o que eu vou fazer? A gente vai analisar cada uma das palavras, certo? Então, PNL, programação, neurolinguística. Então, a gente vai analisar cada uma dessas palavras e depois a gente vai juntá-las de forma que a gente verifique um conceito único para PNL. Bem? O conceito único que eu vou falar aqui é só para a gente botar aqui um conceito único. Se a gente for começar a estudar, a quantidade de definições que várias pessoas fazem para PNL é uma coisa absurda, certo? Vocês podem pegar, às vezes, alguns livros, tem ali 15, 20 definições para PNL. Mas eu vou falar aqui para a gente começar a entender realmente a essência da PNL, o que está por trás daquilo tudo, através do conceito que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos começar com a primeira palavra ali, programação. Né? O que é a programação? É o fato da gente poder programar e reprogramar a nossa mente, ou seja, modelar e remodelar a nossa mente, visando aquilo que a gente quer. Esse termo programação vem muito justamente daquilo que eu falei para vocês, de Bandler. Né? Bandler ele estudava muito a parte de programação de computadores, e ele começou a fazer justamente essa correlação. Né? Assim como a gente pode programar os computadores, a gente também pode programar e reprogramar a nossa mente, de forma que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer. Neuro é basicamente que todos os nossos pensamentos, hábitos, comportamentos, eles são provenientes de alterações neurológicas, certo? Essas alterações do nosso sistema nervoso, que geram processos cognitivos, que vão fazer a gente ter um determinado comportamento, um pensamento, um hábito e por aí vai. Bem? E linguística, basicamente a linguagem ela é responsável por quase tudo na nossa vida, né? A comunicação a gente faz pela linguagem, seja ela verbal, seja ela não verbal. Consequentemente, a linguagem tem influência direta nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, atitudes e por aí vai. Então, a gente juntando esses três conceitos, programação, neurolinguística, que é a qual definição da PNL que a gente pode falar nesse momento? Basicamente, a PNL ela é a possibilidade da gente programar e reprogramar o nosso sistema nervoso, ou seja, a nossa mente, através do uso da palavra, da linguagem. Certo? A gente poder modelar ou remodelar a nossa mente, o nosso sistema nervoso, através do uso das palavras. Ficou claro? Ótimo. Bom, para ficar ainda mais claro para vocês, o que acontece? A gente tem a linguagem sendo apresentada, certo? A gente recebendo a linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Essa linguagem vai gerar na gente processos cognitivos, ou seja, alteração do sistema nervoso, gerando criação de processos cognitivos. Esses processos cognitivos vão gerar alteração na nossa fisiologia. Mente e corpo formam um único sistema. Então, a partir do momento que gerou esses processos cognitivos, a gente vai ter uma mudança na nossa fisiologia. Para ficar ainda mais claro, vamos supor que a gente definiu um comportamento. A gente decidiu que a gente vai parar de beber cerveja no final de semana porque a gente quer emagrecer. Certo? Parou de... Depois estão balançando a cabeça já aí. Não. É só uma suposição. Então vamos supor que a gente decidiu isso, ok? Decidimos que vamos parar de beber cerveja porque a gente quer emagrecer. Ok, decidimos, pronto. Aí a gente chega no final de semana, tá aquele calor absurdo, a gente sai com nossos amigos, nossas amigas, e aí no momento algum deles fala pra gente: nossa, como uma cervejinha gelada agora caía bem, né? E várias pessoas aí já estão pensando nisso, né? Então a pessoa fala pra gente, certo? Ou seja, uma linguagem, a pessoa falou pra gente. O que vai começar a acontecer dentro da gente? A gente vai começar talvez a lembrar do gosto daquela cerveja que a gente mais gosta, lembrar daquela cerveja que a gente mais gosta. Nossa, por surpresa a gente está balançando a cabeça assim, ó, coisa... Então a gente vai começar a pensar em tudo isso, né? Vai começar a pensar no sabor, na consistência dela na nossa boca, daquela sensação que a gente tem, e isso vai começar a gerar processos cognitivos na gente. Então talvez a gente comece a sentir mais sede, comece a salivar pensando naquela cerveja, ou comece a pensar, sentir muita vontade de beber aquela cerveja efetivamente. E aí o que vai acontecer? Vão ser gerados processos cognitivos, com essa salivação, esse pensamento, essas coisas, e aí vai ter alteração na nossa fisiologia, ou seja, a gente vai tomar um determinado comportamento, correto? Que pode ser ou beber a cerveja, ou continuar com o comportamento inicial visando emagrecer, certo? Então é basicamente isso, a linguagem criando processos cognitivos que vai gerar uma alteração na fisiologia, consequentemente
com determinado comportamento, que pode ser o que você decidir na hora, ok? Então, basicamente, a PNL é isso. Bem? Ficou claro para vocês? Bom, entendendo tudo isso, eu pergunto para vocês, que eu acho que é uma resposta que todo mundo já tem na mente, qual seria a importância, né, dos hábitos, comportamentos, pensamentos que a gente tem no dia a dia, né? É uma pergunta que é simples a gente entender, né? Tudo que a gente consegue ou que a gente não consegue na nossa vida, tudo que a gente busca, que a gente não consegue ou consegue, são provenientes justamente disso aqui, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente reflete justamente na nossa vida, a forma da gente atuar. E realmente, será que realmente é possível mudar isso tudo? Será que é possível? Né? A gente vai ver durante o curso justamente isso. Né? Eu já adianto para vocês que é completamente possível e que a PNL é uma ferramenta fantástica para isso. Certo? É justamente aquilo, a gente modelar e remodelar a nossa mente visando aquilo que a gente quer. Certo? Então a PNL é uma ferramenta incrível para isso. E como fazer isso? A gente vai ver muito mais no decorrer do curso, mas o que eu quero que vocês entendam é como que a PNL encara tudo isso, né? Como que é a mudança para a PNL. Basicamente, a PNL não está preocupada no porquê de um determinado comportamento. Então, uma pessoa que, sei lá, come compulsivamente, né? O porquê dela fazer isso, se for exemplo que os pais deram, para a PNL não importa isso. O que importa para a PNL é como aquele comportamento está estruturado, né? Quais são os processos internos que aquela pessoa tem que geram aquele comportamento. E a partir do momento que a gente consegue identificar os processos internos, ou seja, aquela fagulha, aquele gatilho que gera aquele comportamento, e a gente mexe nisso, a pessoa não tem mais por que se comportar daquela maneira, certo? Então, basicamente, a forma que a PNL encara tudo isso é assim, é verificando os processos internos que geram o comportamento, e não o porquê está acontecendo tudo aquilo. Bom, antes de a gente prosseguir, eu quero só contar uma história para vocês que aconteceu comigo, que eu acho que fecha bem tudo isso que é a PNL. Determinado dia, tem bastante tempo já, estava no meu antigo trabalho, e eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava conversando coisas normais, e eu comentei com ele que eu estava começando a PNL, começando a estudar a PNL, eu estava realmente começando a estudar a PNL naquela época, e eu falei para ele, estou começando a trabalhar com PNL e tal. Ele fez uma cara, porque ele nunca ouviu falar, nunca tinha ouvido falar de PNL, né? Eu falei, o que é isso, PNL? Eu falei, programação neurolinguística. Ele falou, mas o que é isso, programação neurolinguística? E a gente tinha um outro amigo nosso que estava na sala ali, e ele tinha o hábito de ser muito pessimista, né? As pessoas que a gente perguntava para ele, tudo bem, Dudu? E ele falava assim, não, melhor do que você. Então ele tinha esse costume. Não, é verdade, sempre, mas sempre. Ele falava, não, melhor do que você. Enfim, tudo bem. Então, eu falei pro André, André, faz o seguinte, antes de eu te explicar, vai até o Dudu e pergunta pra ele como é que ele tá. Ele foi até lá, perguntou pra ele, Dudu, como é que você tá, tudo bem? A resposta, você sabe qual foi, né? Foi exatamente essa resposta, não tô brincando. E aí, depois, ele ficou assim, sabe, só se lamentando, falando que o final de semana tinha sido muito complicado, porque a gota tinha estourado e ele não conseguiu nem sair da cama. E foi ficando com o semblante cada vez mais triste, e suspirando fundo, e falando cada vez mais. Bom, enfim. Terminou aquela conversa, o André voltou até mim, e ele falou, você viu, ele respondeu a mesma coisa de sempre, né? Eu falei, é verdade. Eu falei, mas faz o seguinte, André, acho que você esqueceu de perguntar pra ele como é que tá a filha dele, se ele tá se divertindo muito com a filha dele. Ele tem uma filha bem pequenininha. E aí ele foi até lá e falou, Dudu, esqueci de perguntar, e a sua filha, como é que tá? Nesse momento, ele abriu um sorriso bem grande, né, e começou a falar assim, muito animado, mas muito animado mesmo. Nossa, tá muito bem, ela tá ficando cada vez mais esperta. E aí contou no final de semana anterior, que ele tinha prometido um tempo atrás, se ela se comportasse bem, levar ela no Parque da Mônica. E aí no sábado, eles acordaram, a filhinha foi até ele, cutucou ele, papai, e aquela promessa que me fez de ir no Parque da Mônica? E aí começou a contar isso cada vez mais animado, né, cada vez falando, nossa, as crianças estão cada vez mais espertas e tal. E aí contou que levou ela no Parque da Mônica, e ele é grandão, ele tem quase 1,90, né, bem grande assim. E ele contando rindo que não conseguiu entrar em brinquedo nenhum, porque não conseguia, né, mas que ela se divertiu muito, enfim. Ficou assim, muito animado com aquilo tudo. Aí o André terminou, veio falar comigo novamente. Ele falou, então, e aí o que é PNL? Eu falei pra ele, André, você percebeu o que você fez com o Dudu? Você percebeu que a simples utilização de determinadas palavras e a forma que você construiu as frases, né, antes perguntando como ele estava e depois
como que estava a filha dele, como é que estava, enfim. Determinadas palavras que você utilizou, você alterou completamente o interior dele, completamente a forma dele pensar, dele encarar a vida. Aí ele falou assim, percebi. Eu falei, então, é exatamente isso que é a PNL. É como que as palavras podem alterar completamente a forma de a gente pensar e a forma de a gente agir, certo? Então, eu sempre conto esse exemplo. Quem viu meus vídeos, eu falo nos meus vídeos também. Lógico que eu não uso os nomes originais, né, que é André e Dudu, porque para eles não saberem que eu estou falando dele, né? Mas aqui eu falo para vocês, porque realmente isso aqui me marcou muito, porque eu vi o quanto que a PNL está presente na nossa vida realmente. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não percebe simplesmente, é uma ferramenta que está aqui na nossa mão e a gente muitas vezes não está utilizando, certo? Então é a importância que tem a PNL, por isso que eu dou sempre esse exemplo para vocês começarem a entender mais na prática, efetivamente, como que a gente pode utilizar tudo isso, ok?